Cristo à minha frente, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo atrás de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me deito, Cristo quando me levanto, Cristo quando me levanto, Cristo ontem, Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo hoje, Cristo amanhã. Cristo amanhã. Jesus Cristo Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Senhor, para a glória de Deus Pai. para a glória de Deus Pai. Com a mão direita erguida ainda, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Agora você vai levantar a água que você tem. Se traz algum objeto litúrgico que ainda não foi abençoado, levante agora, erga a água bem alto, para o alto. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo eu vos peço, abençoa a água que os vossos filhos e filhas apresentam nesta tarde. Abençoa e exorciza e livra de todo mal. Abençoa os livros, os textos, as medalhas, as camisas, a cruz, os quadros, as carteiras de trabalho, as fotos, tudo que os nossos filhos e filhas apresentam. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. E eu convido vocês sentando, canta esse refrão do Espírito Santo, vai se sentando. Estamos aqui com o coração aberto para te receber. Vem Espírito de Deus, estamos aqui com o coração aberto para te receber. Vem Espírito de Deus. Fazendo aquele silêncio, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Boa tarde. Vamos aplaudir Jesus? Pode ser mais forte, é para Jesus. Eu quero de maneira muito especial manter esse acolhimento a cada uma de vocês. E quero dizer algo para você, Ângela. Vem cá, Ângela, do meu ladinho. Psss. Bebendo do próprio veneno. Eu quero dizer para você uma coisa a nível nacional, internacional, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Deus me deu uma graça de estar desde o início, né, não tão assiduamente durante todo o ano, mas tenho várias missões que tenho ido com as mães que oram. Mas estando aqui em Cachoeira Paulista desde o início, hoje me bateu uma alegria muito grande de ver o crescimento espiritual das mães que oram pelos filhos. Bendito seja Deus. E eu sei que isso deve muito a você e a sua obediência, porque quem vive na obediência, Deus age na providência. Então eu precisava dizer parabéns à espiritualidade das mães que oram pelos filhos. Vamos aplaudir, é graça de Deus. E durante a manhã eu falava justamente isso ao meu coração, porque desses anos todos de encontro aqui em Cachoeira Paulista, tantos acampamentos, a gente tem visto uma crescente. Isso é muito bom, porque vocês que estão acostumadas, e é tão bom quando a gente fala, e não podemos perder isso, que foi inspiração inicial deste movimento. Mães de joelhos
filhos de mães e joelhos, filhos de pé. E que bom, nós estamos agora entrando nesse momento onde as mães e joelhos, os filhos e a família têm se erguido, levantado, vocês têm se aprofundado. A mãe é aquela que cuida de si, mas precisa cuidar do seu coração. Eu aprendi com o Padre Jonas, nós aprendemos na Canção Nova que o exterior reflete o interior. Eu me lembro, Salete, uma vez chegaram para nós no seminário e falaram assim: o Padre Jonas está vindo na casa de Nazaré, aonde nós morávamos. E foi todo mundo para os quartos, arrumar os quartos, porque o Padre Jonas tinha um costume de entrar no nosso quarto, Dom, para ver como estava o guarda-roupa e os cômodos, como estava a organização. O exterior reflete o interior. Vocês estão num processo aonde a casa interior, o coração, precisa realmente ser lapidado, restaurado e principalmente cuidado. Há um processo de purificação. Esta pregação fala com o tema: mantenha a casa limpa, caminho de purificação. A nossa vida de busca de santidade é um caminho contínuo. Eu quero perguntar para vocês: tem algum santo ou santa no nosso meio? Quem está buscando a santidade, levante a mão. Quem quer ser santo, diga eu. Há um caminho. E eu preciso dizer mais uma vez, aqui na Canção Nova aprendemos com o nosso saudoso Padre Jonas: o caminho se faz caminhando, é na vida. Hoje Padre Bruno é diferente de ontem, e amanhã eu preciso ser melhor que hoje. Todo dia é um processo de purificação, um caminho de santidade. Pega comigo a palavra de Deus, pega comigo a Sagrada Escritura. Mães que oram tem que ter Bíblia na mão, amém? Bíblia na mão, cristão com unção. Levanta a Bíblia aí para eu ver. Olha que lindo. Quem não tem a Bíblia, aplaude quem trouxe. Mães que oram precisam de Bíblia na mão. Bíblia na mão, cristão com unção. Bíblia na gaveta, palma para o capeta. Bíblia tem. E eu encontrei uma mãe que ora ainda agora e falou assim: Padre Bruno, eu me lembro do seu primeiro encontro que o senhor fez com as mães que oram. E aí o senhor falou assim: bolsa de mulher tem de tudo. Tem ou não tem? Você pensa numa coisa, tem na bolsa de mulher. O que não pode faltar na bolsa de mulher que se assume como mãe que ora é a Sagrada Escritura, amém? Então pegue comigo o Evangelho de São Mateus. Eu não sei se você vai entender o que o padre vai dizer, mas eu vou falar. Eu quero escutar o silêncio. O silêncio se escuta, viu? Faz o máximo de silêncio. Depois a gente fala. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 46. Diz a palavra do Senhor: quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos e à procura de repouso e não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando chega, ele a encontra desocupada, varrida e arrumada. Então ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele,
que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá também com essa geração má. Repito, quando um espírito impuro sai de uma pessoa e fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso e não encontra, então este espírito impuro diz: vou voltar para minha casa antiga, de onde saí. Quando chega, ele a encontra desocupada. A casa está o quê? A casa está o quê? A casa está desocupada, varrida, arrumada. Então ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Assim acontecerá também a essa geração má. Palavra da salvação. Na pregação da Ângela, ela falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que ela disse assim, que no início, quando ela começou o movimento, ela não queria muito falar do inimigo, do diabo, do cão, mas que foi vendo que dentro de uma vida de espiritualidade, nós temos que entender que existe uma luta entre o bem e o mal. Eu não estou aqui para falar do mal, eu estou aqui para falar que Jesus é o Senhor, Salvador e Libertador. Mas o saudoso Papa Bento XVI, em um dos momentos do seu pontificado, disse que uma das grandes tentações deste tempo é negar a existência do mal. O mal existe, o mal tem nome. Nós sabemos o mal e os males que causam o inimigo de Deus. E aí Ângela falou outra coisa sobre a batalha espiritual, e aí ela trouxe Efésios capítulo 6, e me lembrei muito também do nosso saudoso e querido Padre Rufus, um grande exorcista indiano, já falecido, mas um homem que fez vários encontros na Canção Nova, e ele dizia justamente isso: nós não temos dimensão da batalha espiritual que nós travamos nos ares. Aí ele falava, lá na época era no Rincão, imagina esse Rincão, e agora estamos no centro de evangelização. Imagina acima deste centro de evangelização a luta entre o bem e o mal, porque nós estamos aqui para buscar o quê? É para ver a Ângela? É para ver o Padre Bruno? É para ver o Padre Renato? É para ver o Padre... Não! Nós estamos aqui para proclamar que Jesus é o quê? Senhor da nossa família. Que lindo este ano de 2025, neste ano jubilar, olhar para a Chácara Santa Cruz e ver todos os espaços da Canção Nova tomados com a espiritualidade das mães que oram pelos filhos. São os maridos, são os jovens, são as crianças. É um momento de graça, mas também não podemos tirar o olhar sobrenatural. É momento também de nós estarmos bem atentos, porque a fúria do inimigo é grande, só que ele não tem poder sobre nós, amém? Ele é um derrotado, amém? Só que nós temos que manter a nossa casa limpa, arrumada, porém não podemos deixar ela desocupada. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: a sua casa não pode ficar desocupada. Fala assim: tem um inquilino que quer entrar, não paga aluguel, não paga IPTU, acaba com a tua casa, quando sai fica tudo destruído. Esse você não pode deixar entrar. E aí eu falo da casa como família, mas principalmente como a casa do meu e do teu coração. Eu quero ser fiel
aquilo que o Espírito Santo me conduziu a escrever. E eu quero ler para você isso daqui. Qual a explicação desta parábola da casa vazia? Porque se eu estou num caminho de purificação, se eu proclamo que Jesus é o meu Senhor, eu preciso manter a minha casa, o meu coração, o teu coração ocupado com as coisas de Deus. Tem um ditado popular que fala assim: mente vazia, oficina do... Isso não é mentira não, viu? Na minha ele não trabalha não, porque a minha mente vive cheia de coisa. Mente vazia, oficina do cão. Então é preciso nos ocuparmos. A parábola da casa vazia, presente nesse evangelho, ilustra a importância de preencher o vazio interior com as coisas de Deus, em vez simplesmente de eliminar o mal. A gente expulsa o mal, mas precisa manter sim a casa limpa, precisa sim manter a casa arrumada, mas precisa manter a casa ocupada. A ocupação, ela mostra que se o homem não for ocupado, o coração não for ocupado pelo Espírito Santo, se torna vulnerável a forças negativas e pode até ficar pior do que antes. A palavra diz 7 vezes pior. Quero explicar mais uma vez. A casa e o homem. A parábola descreve uma pessoa que, após ser possuído por um espírito mau, se libertou, saiu da casa que é seu corpo, mas a casa ficou vazia. O vazio e a volta do espírito é: o espírito mau, sentindo a casa vazia, volta e busca outros espíritos malignos que acompanham e habitam, tornando a situação da pessoa ainda pior. Esta parábola que nós acabamos de ouvir, Mateus capítulo 12, ela nos ensina que não basta apenas remover o mal da nossa vida. É necessário preencher o vazio com aquilo que é positivo, com a presença de Deus, uma vida de oração, para evitar as forças negativas que voltam a culpar. Meu irmão, o que nós vamos viver neste final de semana, e aí o livro A Casa Interior, como bem Ângela disse, que é muito mais do que o livro, é uma dinâmica de oração, é uma pedagogia para as mães que oram. Ele tem que ser lido, devorado e colocado em prática, porque nós não vivemos de magia, a gente vive de cruz. Nós sabemos que segunda-feira está aí para chegar. Quero lembrar que segunda-feira já é início de mês, boletos que vão vencer, a energia da tua casa que tem que pagar, contas e mais contas. A vida continua, e ao ritmo da vida, a nossa resposta vai ser diária. Temos que nos ocupar com as coisas de Deus. Eu pergunto para você, isso aqui é fácil de escutar: quem não gosta de uma casa limpa aqui? É bom ou não é? E olha, eu não sei quantos cômodos, eu não sei o tamanho da tua casa, eu não sei se é o teu quarto. Eu moro numa casa com 10 padres, somos casa dos padres. Cada padre tem o seu quartinho. Meu Deus, que alegria quando eu chego na minha casa e posso entrar no meu quarto e lá tá. E eu gosto do tapetezinho, sabe aquele tapetezinho que bota no banheiro, tapete assim, seja o mais simples que for, a casa organizada. Quem não gosta aqui? Não gosta não? Quem é que gosta? Levante a mão. Uma casa cheirosa é boa ou não é? E vocês, mulherada, sabem muito bem fazer limpeza de casa. Quem não gosta de uma casa limpa, arrumada, organizada? Eu creio e tenho certeza que todos nós apreciamos, porque isso faz parte da saúde, do higiene, da parte do bem-estar familiar da pessoa. Uma das coisas que me atrai a atenção por esta palavra que nós estamos meditando é quando o versículo fala realmente isso:
aquele espírito mau voltou e encontrou a casa varrida, arrumada, porém encontrou a casa desocupada. Eu quero insistir nisso pela terceira vez. Mantenha a tua casa ocupada. Mantenha a sua casa ocupada com as coisas de Deus. Já dizia o nosso saudoso Padre Léo: buscai as coisas do alto. Mantenha esse ritmo. Quando nós começamos a analisar esse texto, devemos observar que a palavra casa está se referindo ao sentido espiritual. Em outras passagens encontramos a Bíblia dizendo que você e eu somos templos do Espírito Santo. Olhe para quem está do seu lado, olhe para quem está do seu lado e fala assim: você é templo vivo do Espírito Santo. Fala assim: eu sou templo vivo do Espírito Santo. Deus mora em cada um de nós. Mas eu vou dizer, Deus não quer morar em casa bagunçada, não. A casa tem que estar arrumada, a casa tem que estar limpa. Essa casa por muitas vezes é o meu e o teu coração. Dá um só para mim, por favor, Cristian. Me dá um só. A gente canta isso tão bem, né? Quando a gente fala assim: somente em ti construirei a minha casa. A gente canta bonito. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti, quero ouvir. Somente em ti construirei a minha casa. Somente o que, mães? Somente em ti colocarei minhas. Quero ouvir só em ti. Solta a voz, só você. Só em ti, minha alma. Só em ti, Senhor. Só em ti eu pude respirar. Quero ouvir mais forte, mães, cantam. Só em ti, Senhor, eu pude respirar. Aí, ó, preste atenção, pode sentar, mulherada, fica tranquila. A gente canta bonito. Somente em ti construirei a minha. Aí esses dias eu falei: será? Vou perguntar novamente: será que nós estamos construindo a nossa casa somente no Senhor? A gente canta: somente em ti construirei a minha casa, somente em ti deposito a minha esperança. A gente muitas vezes não vive isso, gente. E aí a casa do nosso coração se perturba. Neste ano da esperança, neste ano jubilar, que o nosso saudoso Papa Francisco decretou e que no céu intercede por nós, nós precisamos realmente alinhar a nossa vida à casa do meu e do teu coração. É tempo de nós mergulharmos nas estruturas, aquilo que a palavra de Deus nos pede. Não adianta fazer de conta, não adianta maquiar a limpeza, não adianta colocar a sujeira por debaixo do tapete. A pior coisa do mundo é uma faxina mal feita, é ou não é? Nossa Senhora, e quando falava na minha casa, minha mãe Isabel me ensinou a fazer faxina. E quando a minha mãe dizia: é dia de faxina, a gente já chorava antecipado, porque era dia de virar e revirar os móveis. Vocês não vieram daqui para cá neste final de semana para fazer uma faxinazinha, desculpa a expressão, meia boca. Não é pegar um espanadorzinho e fazer aquele negócio. Não. É para movimentar os móveis. É para pegar o tapete, sacudir lá no terreno de casa, jogar água, sabão em pó, água sanitária. Pegar aquele esfregador aquele que vai ó, tá. Não é para passar um paninho mais ou menos, não. Antigamente tinha até aquelas enceradeiras, né? Mas mais antigamente não era não, era o que? Era na mão. Ave
Ave Maria, Padre Bruno, o Senhor não ama a gente não. Essa faxina é necessária, mas olha, depois que a casa está limpa, ela precisa manter a limpeza. Por isso que o manter ocupado é necessário, é um caminho de purificação, é um caminho de santidade. Como filhos amados de Deus, somos morada do Senhor, então precisamos manter a casa limpa. Eu escrevi assim: neste texto, trata-se de uma alusão ao ser humano. E quando a Bíblia diz que voltando encontra a casa varrida e arrumada, isso significa dizer que este Espírito um dia esteve morando nessa casa, porque para ele voltar, é sinal que ele já habitou nessa casa. Mas o que fez com que ele saísse e fosse embora? É justamente o que ocorre em primeiro lugar, quando uma pessoa tem um encontro pessoal com Jesus e aceita Ele como Senhor. Sabe o dia do seu encontro pessoal? Você lembra do dia que você tomou a decisão por Jesus? Sim ou não? Se você não lembra, traga na sua memória. Esse ano, eu faço 18 anos de padre, 23 anos de Canção Nova, mas a todos os dias eu lembro do meu 1º de maio de 2000. Ângela me deu um carão porque eu não estava aqui no início. Mas aonde eu fui para o 1º de maio? Eu fui no 1º de maio para Gravatar, para celebrar com o meu povo os 25 anos do meu chamado. Porque um dia eu escutei do meu pai fundador, Padre Jonas, dizendo: o que vale fazer permanecer, ficar em pé, é lembrar todo dia do seu chamado. E todo dia, há 25 anos, eu lembro do 1º de maio de 2000. Todo dia. O que me faz permanecer em pé. Só que o seguinte, eu não fico parado no que foi o chamado. Eu preciso manter o ritmo na busca de oração. Manter a casa ocupada, porque nós travamos uma luta. Já diz a palavra de Deus que nós fazemos, não adianta. Ângela trouxe a família toda, trouxe a família espiritual e disse para todo mundo: eu trabalho diariamente a luta que travo com o meu gênio. Não foi assim? Travamos uma luta. Fazemos muitas vezes o mal que não gostaríamos e deixamos de fazer o bem. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: você foi feito para as coisas boas, não para as coisas ruins. Agora cá comigo. Tem de vez em quando hora que a gente faz uma ruindade, é ou não é? Aí o coração da gente é aquele coração duro, né? Igual a pedra. É ou não é? Ah não, padre, o meu coração não. Meu coração é manso e humilde. Vai enganar outro. O nosso coração muitas vezes é um coração duro. Há uma luta enorme entre o bem e o mal. A palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus fala no Evangelho de São João, capítulo 8, 44. Jesus falando aos fariseus disse: vocês têm como pai o diabo e querem fazer o desejo do coração dele. E nós temos que lutar diariamente para manter a nossa vida em Deus. Se o mundo jaz o maligno, e se os homens têm essa grande tentação de fazer a vontade do mal, significa que Satanás, através dos espíritos malignos, muitas vezes ocupa um coração vazio. Quando eu disse que ele não tem poder, eu repito: não tem poder desde que a gente não dê poder a ele. Mas permaneça com o coração vazio para você ver. Lembra do inquilino que eu falei? É ele que não paga aluguel, acaba com a tua casa, deixa várias dívidas e você corre um grande risco de perder a sua casa. Num coração vazio, mas num coração cheio,
num coração que se entrega ao Senhor, num coração que se reconhece, uma casa miserável, pecadora, mas diz: Senhor, eu sou tudo isso, mas habita na casa do meu coração. A graça acontece, meu irmão, minha irmã. O que eu mais experimento na minha vida é isso. Salete Ferreira é uma irmã amiga, uma pessoa que eu amo demais. A gente trabalha junto já há um bom tempo. Eu trabalho hoje dentro do Conselho Geral como membro do Conselho, mas eu tenho a missão da gestão missionária. Eu atendo os irmãos de comunidade, a dimensão missionária dos membros da comunidade Canção Nova, seja em Cachoeira, seja fora de Cachoeira. E a Salete, ela trabalha conosco na ouvidoria, escutando. Quantas vezes ela vê o meu nada? Quantas vezes ela toca naquilo que é a minha verdade, seja o cansaço, seja... Mas também eu não posso negar quanto Deus faz e quanto Deus opera, porque quanto mais eu reconheço que eu não sou nada, mais tudo Ele faz e a casa é ocupada por Ele. E aí a palavra se cumpre: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, existe um espírito maligno que habita no coração daqueles que deixam o vazio acontecer, e faz com que a pessoa se torne enfraquecida, cabisbaixa. Porém, uma vez ele saiu, e se ele insiste de voltar, você precisa novamente expulsar este intruso. E como expulsar esse intruso para não voltar mais? Como fazer com que ele não volte à nossa casa? Eu vou dizer pela terceira vez: na permanência. Olha, eu sei que vocês têm as reuniões de vocês, eu sei que vocês têm o caminho de oração de vocês, mas vocês precisam colocar em prática na vida. Quero dizer para as mulheres que os maridos vieram, tenham paciência, eles chegaram agora, vamos devagar. Não vá querer que ele entre no seu ritmo, não é? Porque tem gente que já falando: agora meu marido veio, padre, agora ele vai ter que me acompanhar em tudo. Calma, bendita. Porque o teu veio, a da comadre do lado falou, e o meu nem veio, ele vai ver o que eu vou falar. Não fale nada, fique caladinha. Mantenha a sua vida de oração, mantenha o seu ritmo de oração, e seja a mãe que ora pelos filhos, e mulher que alegra o coração dos maridos, mulher que tem paciência, que edifica a casa. Calma, há um processo, e neste processo nós temos que zelar, cuidar, saber realmente. Mas eu quero dizer para você, o que vai fazer a sua casa ocupada são 3 coisas. Primeiro, é você ser uma mulher cheia do Espírito Santo. É o quê? Ser uma mulher o quê? O vazio ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, o que eu disse no início da pregação, uma mulher da palavra de Deus. Uma mulher da palavra de Deus. E o terceiro, não menos importante, mas o mais fundamental, uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Uma mulher que acredita, uma mulher que se lança, uma mulher que busca realmente ocupar a casa do teu coração, uma mulher que vai se entregando cada vez mais à moção de Deus. Mas é um processo. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso, e não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Olha, vou voltar para onde ele estava. Quando chega, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então ele vai, toma consigo mais 7 outros espíritos impuros, e entra, instala ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Essa palavra eu digo para você nessa tarde: na tua vida que busca o Senhor, não vai acontecer, em nome de Jesus. Não vai, não vai, pode aplaudir, não vai. Mas você precisa ocupar,
Você precisa rezar, você precisa se entregar, você precisa diariamente neste caminho, como diz, no caminho de purificação, não esmorecer, mas permanecer. E o que vai te fazer permanecer é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus e a fé vivida, proclamada e assumida. Eu não sei como foi a tua chegada até aqui. Eu não sei se você já fez toda a leitura do livro Casa Interior. Não sei. Mas o que eu peço a Deus é que ao sair deste centro de evangelização, quando amanhã na missa final for dada a bênção de envio, o que eu mais peço é que você coloque em prática esse processo de trabalho, de santificação, este caminho de purificação. Não caia na tentação de achar que você já está preparada. Não caia na tentação de dizer: a minha casa já está limpa e arrumada. Mas se ela estiver desocupada, o inimigo vai fazer a festa. E não pense que uma vez que a casa foi limpa, arrumada, mesmo que esteja ocupada, não pense que vai parar nessa limpeza. Ei, a gente limpa a casa que a gente mora uma vez no ano? Sim ou não? O teu banheiro, onde tu faz número 1 e número 2, é uma vez no ano? Meu irmão, minha irmã, se a casa de moradia a gente precisa limpar diariamente, imagina a casa do nosso coração. Por isso que nós temos que estar bem, cada vez mais. E quando eu disse do Espírito Santo, que é uma das grandes armas para manter ocupado, eu falei da palavra de Deus. Eu quero lembrar o que foi dito aqui também, no Evangelho de Mateus capítulo 7, pega comigo a palavra de Deus, Mateus, é só virar a folhinha, 3 antes, Mateus capítulo 7, versículo 24, amém? Procura aí a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, foi lido aqui, Ângela já leu. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Nesses meus 18 anos de sacerdócio, quando a gente vai assistir um casamento, porque quem celebra o casamento são os noivos, o padre assiste como testemunho da igreja. Por muitas vezes esse foi o evangelho que eu usei. Quando o noivo ou a noiva não escolhe as leituras, eu tomo a liberdade de escolher. Ainda ontem mandava para minha prima que vai casar, e eu mandei essa palavra para ela: o homem sábio é aquele que alicerça sua casa sobre a rocha. Eu preciso dizer isso, e os meus irmãos sacerdotes que estão aqui sabem muito bem, porque os confessionários da vida é o que nós temos ouvido. Muitas casas, e agora eu falo casas como família, casa de homem, mulher, família juntos, muitas casas estão destruídas porque estão alicerçadas sobre a areia. O primeiro vento que vem à casa, cai. O primeiro vento que vem. Mas o homem que alicerça sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, venha o que vier, a casa não cai. Você acha que na nossa família não há desafios? Você acha que na minha família não há lutas? Você acha que no meu coração não há lutas? Mas se a casa família, se a casa coração está firmada na rocha, venha o que vier, a casa não cai. Por que eu chamei a Ângela no início da pregação? Porque é perceptível, isso é muito gratificante. Porque é muito mais do que um movimento. A gente toca numa graça de quê?
de mulheres realmente, deste exército de mulheres que estão entendendo que com Deus tem jeito. É tão lindo quando vocês falam, com Deus tudo pode, não é assim que fala, né? Tudo. Vocês estão entendendo que numa vida não é momentos de oração. Nem toda hora você vai ter um ministério de música, nem toda hora você vai ter a Ângela ou as coordenadoras que estão aqui na direção. No dia a dia é você e Deus. No dia a dia é você e a tua família. No dia a dia é você e os desafios. E nesses momentos é onde você tem que estar firmado na palavra, cheio de fé, clamando diariamente: vem Espírito Santo de Deus. Eu já falei isso várias vezes na Canção Nova. Eu disse a vocês que eu moro com meus irmãos sacerdotes. Somos mais de 10 padres, 9 hoje na casa. E eu moro num canto muito estratégico, que me ajuda todo dia a ser mais de Deus. E quando eu abro a janela do meu quarto, eu tenho uma visão maravilhosa. Eu não tenho uma visão de montanhas, eu não tenho uma visão de mar, eu tenho uma visão de um cemitério. E toda vez que eu abro e vejo o cemitério, eu falo para o Senhor: dai-me a graça de viver hoje como se fosse o último dia da minha vida. E logo após essa oração, eu faço a oração que o Padre Jonas me ensinou e ensinou a Canção Nova. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Minha irmã, mulher amada de Deus, mãe, você que está em casa nos acompanhando agora, para que você mantenha este caminho de purificação, mantendo a casa do teu coração limpa, arrumada, mas ocupada. Você precisa ser uma mulher cheia, repleta do Espírito Santo de Deus, senão você não vai aguentar. Porque é na ação do Espírito que as tuas palavras serão moldadas. É na ação do Espírito que você vai respirar e não vai responder de forma errada. É na ação do Espírito que você vai procurar se ocupar a fazer o bem sem olhar a quem. É no poder do Espírito Santo. Eu digo para você, a primeira mobília que você precisa colocar na casa do teu coração, a primeira mobília é o Espírito Santo. Quando diz a palavra: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O que é que a gente precisa? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós mantemos a casa ocupada, arrumada e limpa. E numa casa assim, o inimigo não habita. Numa casa assim, vai estar na porta de entrada. Essa casa, ela tem dono. Nessa casa tem uma pessoa que não precisa pagar aluguel, porque ela é proprietária deste imóvel. Essa casa é o teu coração. Mas precisa manter este ritmo, precisa de uma vida de oração, precisa de uma vida diária, na constância, no poder, clamando a Deus, lutando contra o mal, entendendo que nós travamos sim uma luta, uma batalha espiritual, mas meus irmãos, nós sabemos o nosso lado, amém? Nós sabemos para onde queremos ir, amém? A gente quer ir para o céu, sim ou não? Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diga eu. Mais alto, mãe que ora. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diga eu. Quem não sabe para onde vai, se perde pelo caminho. A gente sabe para onde quer ir, sim ou não? Então aguenta firme, mantenha o foco, mantenha os olhos fixos. E não esqueça, 1000 vezes você pode cair, mas 1000 vezes você vai levantar. Você não vai desistir deste caminho de purificação. A casa do teu coração, a casa da tua vida,
as coisas acontecerão, não na sua hora, mas na hora de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, para que você mantenha a casa limpa, arrumada e principalmente ocupada, a tua vida precisa ser uma vida de oração, repleta no poder do Espírito Santo. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: está entendendo? Então agora é com você. E sabe por que eu pedi? Olha para cá, sabe por que eu falei do Espírito Santo? Porque, meu irmão, eu vou falar uma coisa. A gente estuda, a gente se capacita, a gente lê a palavra de Deus, a gente pode até escrever muito bem, a gente faz livro, faz aquilo, tarará, 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 amém. Mas se não for cheio do Espírito Santo, nós não vamos dar conta, nós não vamos conseguir. E eu quero pedir nessa hora que o Senhor nos conceda um batismo de esperança. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa a Bíblia. Já me mostraram a placa, só são 10, 15 minutos. Deixa a Bíblia do lado, bolsa, telefone. A Ângela falou algo tão lindo, quando ela dizia assim: olha, você pagou para estar aqui, você gastou do seu dinheiro, você viveu uma intensidade tão grande. Pelo amor de Deus, faça valer esse momento agora, esse momento de oração, clamando mesmo o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e peça agora com as minhas palavras: Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, enche todo o meu viver. Eu quero, Espírito Santo, experimentar nesta hora a tua graça, o teu poder. Fala: vem, Espírito Santo, eu preciso da tua presença, eu preciso de ti, no meu pensar, no meu falar, no meu agir. Repete, mães que oram: no meu pensar, no meu falar, no meu agir. Sem a tua presença, Espírito Santo, eu não vou dar conta. Para que eu mantenha a minha casa limpa, arrumada e ocupada, eu preciso de uma porção redobrada do teu Espírito Santo. Ergue teus braços agora. Essa música é antiga, a gente vai cantar assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me, enche a minha vida, todo o meu viver. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Ergue teus braços. É muito simples, as meninas conhecem. Cantemos assim: Espírito, solta a voz e canta isso. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Pois sem ti eu quero. Espírito, Espírito, enche o meu. Pegue teus braços, mães que oram. Espírito, canta isso. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder. Pois
Jesus. Coloca a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, incline sua cabeça. Há 25 anos atrás, o Padre Jonas rezava carismaticamente, e ali Deus me deu a graça de um chamado. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu, Padre Bruno, peço nesta tarde, neste acampamento Mães que Oram pelos Filhos, derrama sobre essas mulheres, homens, jovens, crianças, uma porção redobrada do Teu Espírito Santo, Senhor, expulsando todo o mal. Que a casa do coração dessas mulheres sejam cheios, repletos do Teu Espírito Santo, que renova, que faz nova todas as coisas. Pelo poder do Teu nome, Jesus, eu peço, concede a cada um deles o Teu Espírito Santo da verdade, o Consolador, o hóspede da minha alma. Sim, que eles sejam cheios, repletos do Espírito Santo de Deus. Ergue teus braços, as minhas mãos eu quero, canta forte. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. o meu Coração eu quero derramar diante do Teu altar. só você. As minhas mãos quero ouvir, canta. O meu coração diante. Eu vou insistir nisso mais uma vez. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. Seja obediente. Quem vive na obediência, Deus age na providência. Fecha teus olhos, inclina tua cabeça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, para manter a casa arrumada, limpa e ocupada, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, num exercício de fé, erga seus braços e vamos cantar isso, pedindo o controle da nossa vida na ação do Espírito Santo. Cantemos. Espírito, comece. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar, te amo. Braços erguidos, há um clima, canta mais que oram. Há um clima Todo diferente, que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Eu peço que o Senhor te abençoe nesse momento. Abençoa na tua decisão de ser uma mulher cheia, um homem cheio, que transborda o Espírito Santo de Deus.
Creia nisso, meu irmão. Mantenha a casa limpa, arrumada e ocupada, cheia do Espírito Santo, do Senhor. Enche a nossa vida, Senhor Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Para terminar, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. Para terminar, braços erguidos, as minhas mãos, canta, mãe. As minhas mãos e em louvor, e em louvor. Agora bem forte, pensando no coração da casa, o meu coração. Diante do. Para manter o caminho de purificação, mantendo essa casa limpa, arrumada e ocupada, você só vai se for na ação do Espírito Santo de Deus. Receba nessa tarde uma porção redobrada do Espírito Santo de Deus. Abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ergue seus braços, canta forte as minhas mãos.